Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, e agora fazendo um balanço final da gestão 2017-2021. Devido ao cenário da pandemia da Covid-19, algumas das entrevistas com os gestores da universidade serão presenciais aqui no estúdio da TV Unesp, seguindo todos os protocolos do Comitê Unesp Covid-19, e outras serão realizadas de modo remoto pelo Google Meet. Hoje nós conversamos com o reitor da universidade, abrindo essa série de entrevistas do Gestão Unesp, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, muito obrigado por sua participação em mais uma entrevista aqui da TV Unesp. Obrigado a você, Maíra, e a toda a equipe da televisão, da TV Unesp, por essa oportunidade de conversar com a comunidade a respeito do nosso trabalho à frente da universidade. Professor, nós estamos então na segunda entrevista do ano, uma para abrir as atividades do último ano de gestão, um ano que foi muito atípico diante daquilo que nós conversamos em janeiro, fevereiro, e estamos agora iniciando dezembro com essa série de entrevistas, fazendo um balanço final da gestão. Desde o plano de gestão apresentado pelo senhor e pelo professor Sérgio, aparece a palavra, uma gestão estratégica para desenvolvimento e sustentabilidade da nossa universidade. Eu gostaria de saber em que medida as ações adotadas ao longo dos últimos 4 anos convergem para essa gestão estratégica. Bom, Maíra, esse sempre foi o nosso objetivo principal, ou seja, nós que encontramos uma universidade numa situação bastante frágil, desde o momento da constituição do nosso plano de gestão, nós pensamos em diversas frentes, mas com o objetivo final a sustentabilidade da instituição em todos os seus aspectos. Então, os nossos grandes documentos iniciais, lá logo depois do primeiro ano da gestão, nós procuramos em todas as ações, dentro do nosso planejamento, enxergando sempre uma Unesp sustentável. Então, tanto pelo documento mais relacionado com a sustentabilidade orçamentária e financeira, sustentabilidade financeira, mas também nos outros documentos, tanto no administrativo como no acadêmico. Então, no administrativo, onde que está a sustentabilidade dentro daquele grande documento? Justamente, por exemplo, a questão de reduzir o número de centros administrativos da universidade. Hoje a Unesp tem 37 unidades administrativas. Há necessidade, é necessário, para manter essa instituição funcional, 37 centros administrativos. Então nós fizemos uma proposta, que ainda está caminhando, nós tivemos uma grande quantidade de resistência, mas o objetivo era encontrar uma situação sustentável, ou seja, ela não precisa. Nós poderíamos muito bem ter centros de serviços compartilhados locais nos campos complexos, com mais de uma unidade, e também centros de serviços compartilhados regionais. Então, o objetivo era a sustentabilidade. Na parte acadêmica, nós também, todos os documentos que nós fizemos, eles buscavam contribuir também para a sustentabilidade. Vou dar como exemplo o projeto de reestruturação departamental. Ou seja, a universidade, ao longo dos anos, ela sempre procurou diminuir o número de docentes por departamento para acomodar a situação da universidade com a redução de docentes. E com isso, a universidade cresceu muito em número de departamentos, já estávamos beirando aí os 200. Então, com esse projeto, nós conseguimos reduzir mais de 40 departamentos, e ainda acrescentamos criamos 7 departamentos nos campos experimentais, que era uma importante demanda dos campos experimentais. Então, todas essas ações, não apenas as relacionadas diretamente com a questão orçamentária e financeira, elas visavam, sim, a sustentabilidade da instituição. Então, o nosso foco em todas as nossas reuniões e imersões, o nosso olhar sempre foi: precisamos entregar para o próximo uma universidade reequilibrada, isso é fato, mas que também tenha, no médio e longo prazo, ações que levem a uma instituição sustentável. Essa sustentabilidade também perpassa a questão energética, acho que é importante pontuar essa ação. Assim, sem dúvida, é muito bem lembrado.
A energia elétrica na universidade, praticamente, na universidade toda, ela consome praticamente de 15% a 20% do custeio da nossa instituição. Então, nós começamos um projeto amplo, né, que acabou sendo abandonado por causa da pandemia, né, mas era um projeto onde nós passaríamos a adquirir a energia elétrica no mercado livre, né, deixaríamos o mercado regulado, né, cativo, para o mercado livre, e com a economia aparente nesse processo, nós iríamos criar um fundo garantidor para ações de sustentabilidade energética. Então, reduzindo o valor pago na energia, esses recursos seriam levados para colocar e implantar plantas de energia fotovoltaica nos diversos campos da universidade. Alguns já possuem, mas era um projeto, e com isso nós manteríamos sempre ações na direção da sustentabilidade, nesse caso energética. Ou seja, não que deixaríamos de gastar com energia elétrica, isso é impossível, mas nós sairíamos, né, de um mercado regulado, né, que, como comentei, 15%, 20% do custeio, reduziríamos esse valor, mas conseguiríamos uma maior sustentabilidade aí na captação de energia e funcionamento das nossas unidades. Professor, essas ações de sustentabilidade, a partir dos documentos que foram apresentados para a comunidade, para discussão nas unidades, depois nos órgãos colegiados da nossa universidade, vem com o mote do planejamento e dessa gestão com articulação intersetorial que também fez parte ao longo desses 4 anos de gestão. Sim, esse aqui já um segundo, né? O primeiro foi muito mais na direção do planejar o que nós queremos. Nós fizemos um diagnóstico profundo dessa universidade para propor, né, os 3 documentos, e aí começamos a parte da execução. E aí que é algo que funcionou de uma forma inacreditável, porque eu sempre via na reitoria diversos feudos trabalhando de forma isolada, né? Eles trabalhando isoladamente. E isso sempre me incomodou, né? Então, implantamos aí todo um trabalho de imersão, né? Todos os anos realizamos imersões de uma semana com a equipe e reuniões periódicas, né? Traçando e pensando, né, no planejamento estratégico, com metas de curto, médio e longo prazo. A nossa preocupação era sempre atingir o médio e longo prazo, né? Porque o curto prazo nós realizamos sempre com recursos do PDI, né? Mas, devido à situação orçamentária e financeira da universidade, para avançarmos na direção desse planejamento no médio e no longo, nós utilizamos muitos recursos do convênio com a VUNESP e com o Banco Santander, né? Então foi uma experiência interessante. Hoje, embora nós tenhamos as pró-reitorias, as assessorias, todos nós trabalhamos de forma convergente. Essa questão, né, do trabalho intersectorial que foi fundamental para essa gestão. Ou seja, eu não posso desvincular a pró-reitoria, nenhuma das pró-reitorias, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a pró-reitoria própria e a pró-PG, de pesquisa e pós-graduação. Ou seja, o grosso da pesquisa da universidade é realizada, né, através dos programas de pós-graduação. Então, como discutir isso isoladamente? E a própria ARECS, né, a parte de internacionalização, que ela passa a ser mais estratégica, como desvincular ARECS, PROP e pró-PG? Então, todo o nosso trabalho sempre foi reunindo todas as forças, né, ao invés de trabalharmos isoladamente em feudos ou grupos específicos dentro da Unesp, dentro da administração central. Professor, o senhor trouxe exemplos da atuação conjunta das diferentes pró-reitorias da nossa universidade, e é importante mencionar algo que nós já pontuamos em entrevistas anteriores, inclusive com a participação do professor Leonardo Bill, que foi a modificação da até então pró-reitoria de administração em pró-reitoria de planejamento estratégico e gestão, exatamente para caminhar nesse alinhamento proposto pela administração de vocês. Sim, essa foi uma ação logo no início, porque me incomodava muito a antiga APLO ser uma assessoria pendurada ao gabinete do reitor,
Não fazia sentido nenhum toda a questão orçamentária e financeira como uma assessoria, né, uma assessoria gigante pendurada no gabinete. Então, esse foi um trabalho importante, né, haja vista o nosso pensamento em cima de forçar a reflexão sobre o planejamento, ou seja, qualquer coisa que venha a ser criada na instituição, você tem que analisar quais são os impactos de médio e longo prazo. Então, nós propusemos, né, e reestruturamos, iniciamos a reforma administrativa da reitoria já pela transformação da PRAD em Propeg. E dessa forma nós trabalhamos dessa forma, assim, com esse objetivo, ou seja, toda a discussão orçamentária e financeira ela tem que acontecer dentro da Propeg. É claro que o reitor participa, ele opina, ele discute, ele pensa, ele mostra diretrizes, mas não pode segurar todo esse planejamento, né, toda essa antiga APLO, dentro do seu gabinete. Então, esse foi acredito, muito importante na direção de ampliar a discussão, outros participarem na discussão da sustentabilidade ou na discussão do planejamento dessa universidade. Outro aspecto diz respeito à até então Pró-Reitoria de Extensão Universitária, que ganhou a dimensão de cultura também, devido ao impacto desses trabalhos culturais dentro da nossa universidade para a comunidade interna e externa. Sim, assim como a mudança do nome, né, e da articulação da Propeg, né, um marco na direção de planejarmos melhor ou pensarmos melhor no futuro da instituição e na sua sustentabilidade, a mudança também da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura é um marco importante para a institucionalização da cultura, né? Ou seja, a cultura ela tem um papel muito importante no processo formativo das pessoas, né? A cultura, ela já estava isso no nosso plano, a cultura ela sempre foi vista, né, na própria universidade em eventos culturais apenas, em eventos para tornar aquele momento mais agradável. E cultura não é isso. Cultura ela tem um sentido de formação muito maior do que isso. Então, com a institucionalização, nós podemos ter aí sim estratégias e planos para aumentar, com muitas dificuldades devido às questões orçamentárias e financeiras, mas para aumentar o patamar, né, de eventos e buscando mesmo utilizar a cultura no processo da formação dos acadêmicos, não só dos discentes, mas também dos docentes e dos servidores técnicos e administrativos. Isso foi um marco importante, né, e que, estando cristalizado agora no acrônimo da Pró-Reitoria, né, você acaba não perdendo, você sempre terá que pensar, olha, a ideia é manter a cultura como objeto aí, né, como um meio de aumentar aí o patamar de formação dos nossos acadêmicos, né? Professor, nós estamos na última entrevista do Gestão Unesp, né, referente à gestão 2017-2021, para a gente fazer esse balanço, então, do tripé da universidade. Que ensino era esse, começando pelo ensino que nós tínhamos e o ensino que foi se transformando, se reconfigurando ao longo da gestão? Acho que o ensino de graduação da Unesp, ele sempre foi um ensino muito bom, né? Então aqui nós precisaríamos deixá-lo um pouco mais fluido, flexível, dinâmico, né? Dando mais autonomia para os alunos, incorporando outras atividades que não contavam como créditos, por exemplo, os projetos, né? E sem dúvida, buscando articular cada vez mais ensino com tecnologia, na direção da inovação. Então, eu vejo que depois de 4 anos, o ensino de graduação da nossa universidade ele continua muito bom. Haja vista aí as notas, que eu acredito que a professora Gladys irá falar sobre essa estatística, mas melhorou muito, né, os nossos conceitos, mas só que agora nós temos um pouco mais de inovação, ela está muito mais inovadora a graduação da nossa universidade, com certeza. Pensando ainda nesse ensino de graduação, nós temos o IEP3, né, o Instituto de Educação de Pesquisas e Práticas Pedagógicas, que também foi inaugurado na gestão, foi pensado nesse planejamento desde o início da gestão e caminha nessa articulação de inovação, de tecnologias que o senhor mencionou. Sim, esse sempre está no nosso plano, né? Nós tínhamos duas
duas estruturas caminhando em paralelo nessa universidade, de forma dicotômica, né, que eram o NEAD e o CENEP. Então, nós passamos aí 2 anos superando essa dicotomia, para mostrar que realmente a tecnologia ela contribui sim, né? E isso desembocou, né, na constituição do IEP3, e que agora, mais recentemente, nós decidimos, era um projeto piloto, né, a criação de estúdios como esse aqui, né, e para a gravação de videoaulas ou material científico, qualquer tipo de comunicação, com a ajuda aqui da TV Unesp para integrar e elaborar e editar esse material, e que com a pandemia, né, nós tivemos que aumentar a escala e hoje nós temos 30 estúdios sendo construídos, alguns já em fase de implantação, outros em fase de término da construção. Então tudo isso vem a acrescentar e eu não poderia deixar de mencionar que o Brave, que é o Brazilian Virtual Exchange, é uma possibilidade muito grande para a internacionalização dos nossos cursos de graduação, né? E até para ter experiências de internacionalização para alunos que não poderão ou não terão condições de passar parte da sua graduação no exterior. Então, essa possibilidade, isso é inovador, né? Essa mobilidade virtual, essa capacidade de termos alunos, disciplinas aqui na Unesp acontecendo de forma semelhante ou com as mesmas estratégias, né, com outra disciplina em outros países, isso é muito novo e isso da Unesp, isso é disruptivo. Né? Ninguém tinha feito isso ainda aqui no Brasil e eu espero que tenha continuidade o nosso Brave. Nós comentamos sobre o ensino de graduação, a pós-graduação também se beneficia dessas estratégias mencionadas, né? Tanto do Brave quanto do IEP3. Sim, além dessas na direção da formação pedagógica, porque é claro, os nossos mestres doutores, eles serão professores também. Então é melhor já prepará-los enquanto estão ainda na academia, né? Mas eu vejo aqui que a grande mudança na pós e na pesquisa, que é importante tratar as duas em bloco, é que foi possível definir fortalezas, não todas, mas conseguimos definir fortalezas, né, algumas fortalezas de pesquisa da universidade, porque você não pode ser bom em tudo. Então nós conseguimos definir algumas dessas fortalezas e o mais importante, alinhá-las aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, isso é muito novo. Então, é o olhar de que a pesquisa que estamos fazendo nos nossos programas de pós-graduação, eles estão olhando para os grandes problemas do mundo inteiro, na direção da sustentabilidade, né? Então, dos ODS. Então, esse foi um avanço muito grande. Isso rendeu o segundo maior valor no projeto CapSprint. Então, tudo isso atrelado a uma internacionalização que deixa de ser um conjunto de ações individuais para uma estratégia institucional. Então, esse trabalho conjunto de ARECs, PROP e PROPG direcionaram muito a pesquisa que nós fazemos na direção de resolver problemas concretos da sociedade, e isso é fundamental para a manutenção da nossa legitimidade com a sociedade, que é a sociedade que nos financia. Ou seja, é o nosso principal stakeholder, né? É a sociedade que contribui com seus impostos para o Tesouro do Estado e o Tesouro repassa parte para financiar as nossas atividades e o nosso funcionamento propriamente dito. Esse diálogo com a sociedade, professor, é o que também a extensão universitária vem fomentando por conta do Plano Nacional de Extensão Universitária, uma ressignificação dessa extensão com a comunidade, não só para a sociedade, num processo ainda mais dialógico. Sim, com certeza. Observa que nós temos mudanças culturais e certas rupturas em paradigmas enraizados na universidade. Esse é um grande movimento que fizemos. E esse que você aponta é muito importante, porque a professora Cleópatra fez um trabalho incrível para mostrar que o trabalho de extensão ele é um trabalho de pesquisa. Afinal,
é que o que acontece é que, como nós temos lá, né, a indissociabilidade, e é importante sempre frisar, ensino, pesquisa e extensão, houve uma tentativa e as pessoas começaram a separar esses pilares. E eles têm que ser indissociáveis, né? Então, a pesquisa, ou seja, a extensão, ela é um braço da pesquisa, né, que vai na direção de estabelecer uma relação dialógica para com a sociedade. Né? E ela tem que seguir os mesmos princípios, né? A mesma estruturação de uma pesquisa que não está diretamente relacionada com questões da sociedade. Então, foi difícil, nós tivemos momentos difíceis de críticas ao trabalho da equipe da professora Cleópatra, mas hoje está totalmente acalmado. Hoje nós temos esses projetos que vão na direção, inclusive, de inovação social, né? E é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade o que fazemos, né? E o que queremos fazer para melhorar o nosso meio, para promover desenvolvimento regional e assim por diante. O senhor citou a dimensão da inovação em várias das respostas até aqui nessa entrevista, e a UIM também ganhou um papel ainda mais estratégico de mapeamento, inclusive, das ações inovadoras da nossa universidade, em editais que fomentem essa perspectiva também. Sim. A inovação ela era um grande eixo, né, no nosso plano de gestão. Nós queríamos a inovação, né, em todas as frentes. E o trabalho, né, que a UIM fez é um trabalho ímpar, né? A agência de inovação da Unesp, ela deixa de ser quase que de uso exclusivo de alguns, ela passa a ser uma agência da Unesp, à disposição de todos, né? Ampliando o patamar de inovação em todos os campos da universidade, e não só da inovação, mas também do empreendedorismo, né? Então, esse também teve um ganho muito grande, e faltou a etapa final, que eu espero que tenha continuidade, porque hoje nós iremos inaugurar recentemente uma mudança grande de espaço dentro da reitoria, uma parte, né, uma lateral do terceiro andar, ela se transformou na nossa agência, Unesp de Inovação, mas ali nós temos uma nova frente do escritório de pesquisa, da agência de inovação, trabalho de empreendedorismo, mas eu gostaria muito que isso evoluísse na direção de ser um grande escritório de negócios da universidade. Então agora nós temos um espaço adequado para avançar na direção de um escritório de negócios. Professor, retomando um pouco a dimensão da nossa graduação, a universidade concluiu na gestão a política de reserva de vagas para alunos da educação da rede pública de ensino, atingindo a 50% de vagas em todos os nossos cursos de graduação. Nesse sentido, então, foi estabelecida ainda maior, né, coordenada pela COP, né, a Coordenadoria de Permanência Estudantil, ainda mais essa política de inclusão e de permanência, inclusive aumentando o recurso destinado a essas ações de permanência estudantil. Sim, o trabalho da COP, o trabalho do Mário Sérgio, é um trabalho que já vinha de grande sucesso, né? Foi decisão nossa no passado a inclusão, somos defensores da inclusão. E aqui, como você mesmo disse, essa gestão ela deu continuidade, concluiu o projeto, né, de ter aí 50% dos nossos ingressantes oriundos de escolas de ensino médio públicas, né, escolas públicas, inclusive no curso mais procurado, que é o curso de medicina, com um componente de 35% de pretos, pardos e indígenas, né? E avançamos também, é importante frisar, nós tivemos um avanço muito grande, a Unesp ela é muito parceira, tem feito uma parceria muito grande com a Secretaria de Pessoas com Deficiência na direção da inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, foi constituída a comissão também de acessibilidade dentro da gestão. Bem mais recentemente agora no nosso último ano, né? Então, eu vejo que avançamos na inclusão, né, muito, mesmo com as dificuldades orçamentárias financeiras, que espero que tenha, sim, elas passam a ser passadas daqui para frente, né, nós conseguimos aumentar o aporte para a permanência, porque não adianta incluir se você não estabelece políticas de permanência, né? Então, eu vejo, infelizmente, não avançamos, né? Os governos não reconheceram, porque inicialmente a inclusão ela deveria vir junto com um fundo,
né, para financiar essas políticas, e nós acabamos financiando-as com recursos da própria universidade. Professor, outro trabalho feito durante a gestão, que o senhor já mencionou aqui, a internacionalização da universidade, nesse diálogo constante e ampliando outras articulações, não só norte-sul, mas sul-sul também, que foi uma dimensão trabalhada ao longo da gestão para aprimorar esses aspectos da internacionalização e ela não ser entendida apenas como mobilidade. Sim, eu vejo como grande conquista, talvez uma das principais, é a mudança no paradigma da internacionalização da Unesp. Como comentei, ela deixa de ser apenas um acúmulo de ações individuais dos seus docentes na busca de parcerias no exterior e possibilidades de mobilidade dos seus estudantes. Não, ela agora tem um eixo norteador, ela tem um propósito, né? E um dos propósitos é justamente aumentar o impacto da nossa pesquisa. Então, hoje, no CapSprint, que é claro que o projeto de internacionalização, ele fundamenta o nosso projeto na CAPES de internacionalização, hoje nós temos que ter parceiros estratégicos definidos no mundo inteiro. Nós sabemos para onde os nossos alunos irão. Qual é o papel, qual é o objetivo, o que está se querendo com aquela mobilidade. Então, é uma diferença muito grande. Nós temos um norte, ela não é perdida em ações, ela está dentro de um eixo e é isso que nós queremos, continuar fazendo uma internacionalização estratégica e, como eu disse, foi muito bem reconhecida pela CAPES no momento do financiamento do nosso projeto CapSprint. Pensando nesses aspectos, levando em consideração a dimensão da ciência aberta, desse acesso aberto, a biblioteca as bibliotecas, a rede de bibliotecas também foi ressignificada, um papel importante no IEP3, que nós já comentamos em outras oportunidades também. Eu gostaria, para a gente só frisar aqui nesse balanço final, essa ressignificação das bibliotecas na instituição. Sim, eu acho que o trabalho nós tivemos aqui uma continuidade boa com a Flávia, porque a Unesp ela sempre teve um repositório institucional muito bem visto, inclusive pela FAPESP. Então nós avançamos nesse trabalho, que é o próprio trabalho da transformação digital da universidade, que é um projeto nosso, que permeia todas as áreas, tanto administrativas como acadêmicas, e desemboca também nas bibliotecas. Então acho que cada vez mais a nossa biblioteca ela está preparada para se articular com o sistema de graduação no momento que tivermos um ensino mais híbrido, no futuro. Ela busca nessa reconceituação, com a inserção dos estudos do IEP-T e IEP-3 nas bibliotecas, ela trabalha também com essa questão, porque é claro que a partir dessas aulas nós teremos repositórios e esse repositório ele será disponível para toda a universidade, qualquer docente poderá utilizar essas aulas no preparo das suas aulas no momento virtual do ensino híbrido, e ela busca também espaços, criar espaços, atrair, porque a biblioteca ela é o coração da unidade. Então ela precisa atrair mais as pessoas para a biblioteca. Houve uma mudança muito grande. Então, quanto mais acesso a atividades digitais, espaços para convivências dos nossos alunos, isso contribui para a ressignificação dos espaços de biblioteca dentro da nossa universidade. Outro aspecto paralelo a todo esse trabalho realizado na gestão caminha na proposta de uma reforma departamental dos nossos espaços. O senhor mencionou logo no começo dessa fala, da sua fala, nesse caminho da sustentabilidade, de uma gestão ainda mais integrada. Então, acho que é importante pontuar essa dimensão da avaliação, do planejamento e da atuação dos departamentos. Sim. O aspecto mais da sustentabilidade que já definimos com a questão da redepartamentalização, que busca também, a proposta ia muito na direção não apenas de fechar ou diminuir o número de departamentos, era dar a oportunidade dos docentes ou dos departamentos repensarem
as respectivas atuações dentro daquela unidade, dentro da universidade. O Instituto de Biociência de Botucatu, o Instituto de Química de Araraquara, fizeram um trabalho excelente nesse processo de reforma departamental. E atrelado ao processo de reforma departamental, nasce, né, que é uma outra mudança de paradigma, que é a avaliação de conjunto, e no caso aqui, do departamento. Então, é uma ação de planejar e autoavaliar. Isso é diferente, porque isso é muito diferente da avaliação individual que continua existindo e a avaliação institucional. Então, aqui nós articulamos essas duas com essa avaliação, o planejamento e a avaliação departamental. Isso é algo que sempre foi demandado, porque somos nós docentes daquele departamento que definimos as métricas, que seremos depois por nós mesmos avaliados. Então, isso é importante porque ele respeita as especificidades, as aptidões, as diferenças de áreas, né? E cada departamento constitui o seu planejamento e depois se autoavalia. Isso é muito importante. Essa autoavaliação, ela vai dar um papel diferenciado para os chefes de departamento, que assumem muito mais de forma efetiva o que está no Estatuto da Universidade, e possibilitará que acompanhemos melhor os nossos docentes, para que eles não se percam nesse processo. Então, tendo essa avaliação, tendo essa análise bienal, né, é muito importante olharmos e procurarmos se algum docente perdeu o caminho, né, olha, vamos participar, vamos contribuir, né, porque ninguém vai ser cobrado da mesma forma nessa perspectiva da avaliação departamental, porque ela é de conjunto, uns contribuem mais com outras questões, mas é claro, todos precisam passar por todas as atribuições, pensando aqui no regime do RDIDP, que é o principal regime de trabalho da nossa universidade. Professor, o senhor mencionou a dimensão orçamentário-financeira da nossa universidade, em alguns dos aspectos, até para que essas propostas, elas de fato fossem implementadas ao longo da gestão, mas sobre essa dimensão financeira orçamentária a gente conversa no próximo bloco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta fazendo o balanço final da gestão 2017-2021. Abrindo a temporada de entrevistas, o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor, nós falávamos sobre propostas e implementações ao longo da gestão, mas é importante lembrar e pontuar a CPI das universidades públicas, que foi realizada em 2019, né? O senhor participou, representantes da universidade também, no sentido de apresentar contas da universidade, trabalhos realizados junto à Assembleia Legislativa. Sim, se não bastasse todo o momento de crise, né, financeira que vivenciamos, tivemos ainda que passar por esse grande ataque da nossa autonomia universitária. Então, atuamos muito, só na CPI, né, foram 6 meses, né, procurando defender a autonomia da universidade, que incomoda muito, né, e desconstruir essa narrativa que queriam, né, que fosse preservada, que é a narrativa da má administração, né, do mau uso do dinheiro público, né. Então, esclarecemos tudo, isso tínhamos certeza que faríamos, mas transformamos a CPI numa grande possibilidade de mostrar o que realmente são essas 3 universidades, o que elas fazem, o que elas entregam. Né? Ou seja, existe a vinculação de receita, existe os 9,57 do ICMS, né? Cerca de 10 bi por ano, mas nós entregamos muito, né? Em termos de formação, né, de profissionais qualificados, ninguém tem discutir isso, mas também na direção do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Né, as nossas pesquisas, e demos prova, agora nesse ano, né, após a CPI, nós tivemos que lidar com essa crise sanitária, estamos lidando ainda, mas as universidades, que nós somos universidades de ensino e de pesquisa.
né? Então, imediatamente elas responderam e já se colocaram à disposição da sociedade para contribuir no encontro de soluções para essa pandemia, né, que estamos vivendo ainda. Professor, essa crise econômica, né, que perpassou algumas das ações mencionadas aqui no primeiro bloco, em outras entrevistas realizadas, né, com a reitoria da universidade, né, com a Propeg principalmente, com o Rogério Buccelli enquanto economista da universidade. E eu gostaria que a gente falasse, então, agora nesse bloco, especificamente dessa dimensão financeira orçamentária da universidade, a universidade que vocês receberam, as contas que vocês receberam e como isso impactou e qual a mudança, né, de paradigma de gestão em prol dessa meta de sustentabilidade orçamentária financeira a curto, médio e longo prazo, né, da nossa universidade, e tendo como foco aí o que foi, né, alvo de críticas em vários momentos, esse suporte do governo do Estado de São Paulo, um diálogo com a secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Bom, sem dúvida o principal desafio da gestão foi o de reequilibrar as contas da universidade, né? Não tínhamos clareza, enquanto candidatos, sabíamos, Sérgio e eu sabíamos das dificuldades, né? Mas principalmente porque o orçamento que nós herdamos já não tinha nem espaço orçamentário para o 13º, né? Então, de 2017. Então nós sabíamos, mas depois, e comprometidos com a transparência, porque isso foi uma promessa que eu fiz em campanha, nós passamos a divulgar a cada 2 meses praticamente as nossas reservas financeiras, ou seja, a somatória do que nós temos no banco. Isso é ímpar, isso nunca foi feito nessa universidade. Então sabíamos e sabíamos que seria difícil e chegamos à conclusão que a situação era muito mais complexa, né? Ou seja, nós recebemos uma universidade, e por isso, Maíra, que todo o trabalho de ajuste fiscal, ele foi difícil, ele foi duro, né? A comunidade, isso atrapalhou muito a implantação das nossas reformas na direção da sustentabilidade da instituição, mas o ajuste era necessário, né? Então nós recebemos, só para pensar 3 pontos que eu considero fundamentais. Nós recebemos uma universidade em janeiro de 2017, que ela gastava, no acumulado de 12 meses, 330 milhões a mais do que recebia. Certo? Uma universidade que não tinha orçamento para pagar o 13º de 2017. E uma reserva financeira, né, num valor bastante reduzido. E é claro, financeiramente, era cerca de 300 milhões. Parte dessas reservas seriam necessárias para o pagamento desse 13º não pago. Nós não tínhamos orçamento, mas financeiramente nós até tínhamos no banco. Sendo que em 2013 nós tínhamos 800, 900 milhões. Então eram três questões, né? Gastando muito mais do que recebia, havia um desequilíbrio entre receita e despesa, havia uma dívida de cerca de 160 milhões com o 13º e havia uma redução brusca de 850 milhões para 300 milhões nos anos anteriores, na gestão passada, de reserva financeira. Então foi isso que nós recebemos. A universidade está... mas isso é importante, né? Eu não gosto de apontar dedos. Isso foram escolhas da universidade. Nós escolhemos isso. Nós não procuramos pensar no que iria acontecer no médio e longo prazo. Só que aconteceu, né? Então, eu vejo que isso realmente, como eu disse, foi o principal desafio. E fico, né, nesse passar, o que foi possível. E mesmo enfrentando 8 meses aí de pandemia, né, que foi uma surpresa muito grande, o que está acontecendo com a arrecadação do Estado, com a curva de arrecadação agora no ano de 2020, com a crise da Covid. O que nós conseguimos? E agora, o último balanço que temos é outubro, né? Nós conseguimos reverter as curvas já em 2019 e hoje nós temos, no fechamento de outubro, nós já tínhamos cerca de 165 milhões de receita a mais que despesa. E é claro que essa receita vai ser importante para o pagamento do 13º. Conseguimos
no exercício de 2019, pagar 2/13, o que vinha sendo empurrado, né, que foi deixado. Então, vocês já receberam essa... Já não tínhamos espaço orçamentário. Para pagar o 13º de 2017. Isso, e ele foi postergado para 2018, que foi postergado para 2019, e finalmente, com o atual governo do Estado, com duas estratégias interessantíssimas, né? Uma que já havíamos tentado tanto no governo Alckmin como o Márcio França, que é a antecipação da nossa cota logo para o começo do ano, da cota de dezembro para o começo do ano, para pagar aquele que vinha sendo empurrado, e o outro foi a questão do ressarcimento da folha de pessoal, né, do pessoal afastado, que estavam ainda em atividade em dezembro de 2018, né, esse foi o nosso acordo, esse pacote inteiro que daria em torno de 83 milhões, e isso possibilitou, né, a mudança na lei da autarquização, porque a lei da autarquização, em 2010, a universidade ela passou o custeio, cerca de 45 milhões, mas ficou com a folha de pagamento. E a folha de pagamento que é o pesado, era naquela época, em torno de 120 milhões. Então, com essas duas possibilidades, com essas duas estratégias, né, que levou à mudança na lei e o ressarcimento de 83 milhões, possibilitou que pagássemos, né, em 2019 o segundo 13º. Então, isso foi equacionado, e temos que frisar na importância desse valor, porque é claro que muitos aposentaram nesse período de 2 anos, mas a folha dos inativos ainda continua com a universidade. Então eu sempre baterei no pé na tecla de que o acordo foi em cima dos servidores naquele conjunto que estava no hospital em dezembro de 2018. E finalmente o terceiro, então eu coloquei aqui a inversão da curva receita e despesa, falei do acomodar orçamentário e financeiro de 2/13 em 2019, e chegamos agora em outubro com a nossa reserva financeira beirando 400 milhões. Recebemos cerca de 300 e poucos milhões. E em outubro já estamos com quase 400 milhões. Claro que isso muda agora com o pagamento do 13º, mas eu tenho certeza, isso está muito claro, né? Estamos discutindo o orçamento de 2021, que não será contaminado, ou seja, nenhuma despesa do exercício de 2020, coisa que nós já vínhamos fazendo há vários anos, né? Não passaremos nenhuma despesa para impactar o orçamento de 2021. Então, esse foi o grande desafio e esse é um grande legado, né? Ou seja, a universidade ela estava à beira de um colapso, totalmente desequilibrada, e a próxima gestão recebe com um equilíbrio orçamentário e financeiro, com certeza. Infelizmente, com a vinda da pandemia e com a lei complementar que proíbe contratações, nós tivemos que congelar as contratações de 100 professores e 70 servidores, que esse pessoal já está distribuído, né? Só falta realizar os concursos. Essas contratações elas estavam previstas agora para 2020. Essas contratações, saneadas essas 3 questões colocadas, é claro que nós precisaríamos retomar as contratações, que estão congeladas desde 2014. Né? Então já tínhamos no orçamento de 2020 espaço para 100 professores, né, e cerca de 70 servidores técnicos administrativos, né, as vagas já praticamente distribuídas, quando, né, tivemos a lei complementar que proibiu as contratações. Então, a próxima gestão ela recebe o orçamento adequado, ela não recebe a universidade desequilibrada e ela já tem essas contratações para serem executadas assim que os efeitos da lei complementar estiverem cessados. Então, esse é um grande legado, né? Gostaríamos, Maíra, de ter avançado muito mais na questão de ter não apenas uma universidade equilibrada, né? Porque a instituição ela não pode perder esse equilíbrio, né? Imediatamente surgiu alguma crise, você tem que ter um mecanismo no seu planejamento estratégico para não perder esse equilíbrio. As curvas, receitas e despesas, elas não podem se distanciar.
Claro que elas têm que estar próximas sempre à receita acima da despesa. Então, isso está tudo equacionado, né? O que nós não conseguimos foi avançar significativamente, porque isso não conseguiríamos fazer dentro de 4 anos, né? Justamente nas reformas robustas que visam, no médio e longo prazo, a sustentabilidade da instituição, que nós já pensamos aqui, né? Então, isso vai depender, é claro que nós temos uma nova gestão se iniciando e vai depender das escolhas, né? Então, recebemos uma universidade quebrada, num estado extremamente de alta vulnerabilidade, para uma instituição equilibrada do ponto de vista orçamentário e financeiro, né? Há necessidade das reposições e há necessidade de continuar pensando, porque não sabemos quando teremos outra crise econômica. Então, as reservas financeiras precisam ser recompostas, e aqui que entra algo que não conseguimos, mas que, na minha opinião, é o principal desafio, que é avançar nos parâmetros de sustentabilidade orçamentária e financeira. Não conseguimos fazer isso dentro do momento da crise, né? Agora, poderá ou não ser retomado e terá que ser emplacado no momento fora do desequilíbrio. Não sei qual é o mais fácil ou mais difícil. De qualquer forma, é uma discussão muito importante se queremos evitar que um próximo reitor no futuro receba a universidade tão desequilibrada, né, e tão vulnerável como essa que nós recebemos. Então, avançamos. A universidade, como eu já disse, a universidade que nós estamos passando para a próxima gestão, ela é muito mais inovadora, ela é muito mais criativa, ela é muito mais estratégica, ela tem uma internacionalização diferenciada, ela está bem focada nos ODS e a sua pesquisa, a sua pós-graduação para resolver problemas concretos da sociedade, com uma extensão universitária praticamente modificada no seu paradigma. Então, eu vejo que esse o grande legado. Agora, além desse desafio do manter e do não permitir que ela se desequilibre novamente, eu acho que tem um desafio muito grande aqui relacionado com a inclusão digital, né? Como eu já disse aqui, eu acredito que o ensino digital, ou seja, que as tecnologias elas continuarão, né? Ou seja, então nós poderemos sim avançar saindo desse ensino remoto emergencial, né? Que foi um improviso, né? Muito diferente do que é um EAD, para um ensino híbrido, qualificado. Mas para ele ser qualificado em todos os seus aspectos, você precisa preparar os docentes, e o IEP3 vai contribuir para isso. Você precisa ter infraestrutura adequada, né? Então temos aí plataforma da Google que será paga, estamos pagando, e outras, os próprios estúdios, né? Mas o terceiro é fundamental, que é a inclusão digital dos nossos alunos, né? Então, respondi recentemente um questionamento sobre essa questão, se o que conseguimos fazer é uma inclusão digital suficiente. Claro que não, né? Mas foi o que foi solicitado pelos diretores, os chips, toda essa questão. Mas eu vejo, Maíra, que se a questão é apenas material, a inclusão digital não terá problema na próxima administração, porque as condições estão favoráveis. Mas aí ainda existe uma questão ideológica acompanhando a questão material, né? Então avançamos muito na superação dessa dicotomia, mas eu vejo que ela ainda contamina a discussão. Então, vencido o material, né, a questão material, porque tem mais recursos agora para fazer uma inclusão digital mais robusta, né, nós teremos ainda que mais fôlego nessa questão da superação dessa dicotomia, para que possamos, sim, cada vez mais inovar nos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos de pós-graduação, colocando realmente a universidade no século XXI, no aspecto da transformação digital, e cada vez mais preparando os alunos para um futuro bastante incerto,
Eu acho que esse é o papel da universidade, dar um conjunto muito grande de possibilidades para ele se formar, quer seja em aula, em momentos presenciais, em momentos não presenciais, dentro da perspectiva do ensino híbrido. A questão de tornar créditos ou permitir que o aluno que participa de grandes projetos dessa universidade, eu sempre uso o exemplo do Aerofeg, que aqueles alunos e o docente possa computar aquilo como atividades, o que não foi possível, mas ficará para a próxima gestão, a questão da acreditação da extensão universitária. Então, você tem o quê? A universidade te dá não mais apenas uma grade para os alunos ficarem presos nessa grade o semestre inteiro. Ela te dá opções para os alunos participarem de forma mais autônoma, construindo ou participando da sua formação, da sua construção, do profissional, do seu processo formativo. Os docentes, eles passam a ser muito mais catalisadores dessa transformação, principalmente no momento presencial. O momento presencial, no ensino híbrido, ele tem que ser devotado para a catálise da transformação. O momento presencial não pode ser mais utilizado para, entre aspas, passar matéria. Isso o aluno consegue fazer, administrar melhor dentro do seu tempo ao longo da semana em outros ambientes, ou da sua casa, ou da própria biblioteca, que queremos reconceituá-la, e vamos para o momento presencial em sala de aula para realmente encontrar professores qualificados que nós temos para facilitar, para catalisar a transformação dos nossos alunos. Professor Sandro, o senhor já antecipou alguns dos legados, dos desafios, o que fica para a próxima gestão. Então, para a gente poder encerrar esse balanço, esse início de séries com os gestores da universidade apontando as ações 2017, 2021, que mensagem é essa que fica, que você gostaria de deixar para a comunidade? Bom, eu sempre acreditei que o que um reitor tem que fazer é entregar algo melhor para o seu sucessor. Isso não tínhamos certeza lá no começo, quando tomamos conhecimento da gravidade, do resultado das nossas escolhas, não tínhamos essa certeza. E depois ainda, com diversos ataques à autonomia, inclusive o do PL 529, que queria retirar os nossos superávites, que levam à composição das nossas reservas financeiras, nós não tínhamos muita certeza, foi um período de muita incerteza, mas eu sempre tive isso como meta, entregar algo melhor e algo sustentável. Então, eu acredito que cumprimos o nosso papel. Hoje eu estou bem tranquilo em afirmar, a universidade ela está, como já disse, equilibrada, e isso é importante, receber uma instituição equilibrada para colocar suas ideias em práticas. Então, eu desejo aqui para o Pascoal e para a Maísa, são dois profissionais competentes, com experiência, os dois já administraram instituições, os dois têm uma experiência acadêmica muito boa, são excelentes pesquisadores. Então, tirando o patamar do desequilíbrio, eles terão uma oportunidade muito grande de avançar no que querem, porque são escolhas também, e colocar ideias novas para entregar novamente uma instituição melhor para o que virá. É dessa forma que a Unesp ela vai continuar fazendo parte desse sistema universitário, público paulista, que nós temos, juntamente com a USP e com a Unicamp. As nossas posições, elas continuam ainda de excelente qualidade. Ou seja, quando comparamos só nos rankings do Times Higher Education, do QS, das universidades de até 50 anos, a Unesp é a melhor do Brasil. Em tudo que você possa colocar aí de indicadores. É claro que ela vai deixar de ter 50 anos no futuro próximo. Então, ela precisa avançar, nós precisamos avançar também na definição desses indicadores, e eu acho que os indicadores
de impacto social são fundamentais aqui. Os nossos indicadores dos nossos rankings até hoje, eles dialogam pouco com a sociedade, dialogam muito dentro da academia. Então eu desejo, esse é um grande legado, gostaria de ter tido, justamente para colocar a nossa equipe para isso que realmente é a parte mais interessante, né? Criar, propor, do que ficar corrigindo, fazendo ajuste, né? E ajuste, né? O ajuste pode ser para cima ou para baixo. Me preocupa muito toda essa discussão que eu ouço recentemente de que se quer ajustar para cima, né? O ajuste, ele é muito desejado, mas primeiro você tem que fazer o ajuste que ponha a instituição em equilíbrio, e isso nós entregaremos para a próxima gestão. Eu gostaria, sem dúvida, de aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio, né, que recebemos, não só da equipe, né? Inicialmente, eu acho que agradecer o Sérgio, né, que foi grande companheiro, né, e toda a equipe, que mesmo ouvindo críticas em alguns momentos, quase beirando a questão do não ser suportável, nós resistimos, uma equipe muito capacitada, com uma resiliência, com uma resiliência altíssima, né, para superar todos esses desafios. Então, agradeço a equipe, né, agradeço toda a universidade, porque muitos apoiaram com demonstrações públicas de apoio ou individual, enviando mensagens de apoio, de ânimo, de motivação, de superação, né? Agradeço também, dentro desse conjunto, nós temos o conjunto silencioso, né? Esse conjunto silencioso, ele também não atrapalhou, né? Ele também apoiou, ele se soma ao grupo dos apoiadores, né? E essa é uma característica do ser humano, ele tende a fazer muito mais a crítica desconstrutiva e ácida, né? Então agradeço muito o apoio, né, dos que apoiaram positivamente e dos que estiveram em silêncio, mais apoiando, né? Foram esses, né, foi com o apoio dessa comunidade, do seu conjunto de docentes, servidores técnicos administrativos e discentes, que nós conseguimos manter a equipe viva, forte, unida, enfrentando, superando desafios e, felizmente, entregando para a próxima gestão uma universidade equilibrada, né? E tenho certeza que, novamente, né, tenho certeza que ela fez uma escolha democrática adequada, e aposto que irá dar continuidade e colocar novos projetos, né? E, se necessário, descontinuar alguns dos projetos, mas eu acredito muito que são duas pessoas que acreditam na Unesp, né? Como o Sérgio e eu acreditamos, e toda a equipe que daqui um mês entregará, né, a gestão da universidade para a nova equipe. Professor Sandro, muito obrigada mais uma vez por sua participação ao longo de toda essa gestão nas demandas aqui da TV Unesp e em outras ações à frente da nossa reitoria. Obrigado, Maíra, e sem dúvida obrigado à TV Unesp, porque isso também foi uma conquista dessa gestão. A TV Unesp, ela era um apêndice na estrutura, e hoje não. Hoje a TV Unesp, ela atua estrategicamente, né, fazendo parte do planejamento da própria universidade. Então, obrigado por tudo, e obrigado a toda a TV Unesp pelo trabalho que vem realizando, e tenho certeza que continuará realizando. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as entrevistas com os demais gestores da universidade, fazendo um balanço da gestão 2017 e 2021 ao longo de nossa programação em mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.